Bem-vindos ao MBcast. Eu sou Mili Barranco e estou de volta com um episódio que vou contar a história. Vou contar não, ela vai contar pra gente a história de uma executiva com mais de 20 anos no mercado corporativo. Repensou suas escolhas e resolveu empreender. Exatamente isso. Então, se você é aquela pessoa que está repensando sua carreira, não sabe se está no caminho certo ou se quer mudar o formato do seu trabalho, se inspire nessa história. Estou aqui com Tatiana Roberto. Tudo bom, gente? Tatiana é formada em marketing pela Universidade Paulista, é especialista em marketing digital pela FGV e em moda pela IFDA de Milão, gente. Ai, tô chique, gente. Chiquérrima. Tati trabalhou mais de 20 anos no mercado corporativo, especializado no infantil, né? Sim. Brascol, Megapolo Moda. E hoje ela é a Head de Marketing e Branding do grupo Y Brasil e sócia da Pop School. Pouca coisa? Gente. Agora eu vou contar a minha versão de quem é a Tatiana. Tá preparada? Tô preparada. Então eu vou dizer só para você se inspirar. Vou olhar para você. Ai, tô nervosa agora. Tatiana é uma pessoa que sempre teve sede de conhecimento. Entrou como menor aprendiz no maior atacado de moda infantil do Brasil e nunca desistiu de galgar o seu espaço. Passou a vendedora, mas, como estava estudando marketing, ficou no pé da gerente dela para conseguir uma vaga no marketing daquela empresa. A gerente dela convenceu a gerente de marketing a levar ela para um evento. E ela foi. Como ela queria muito conhecer coisas, aprender, ela ficava empoleirada no cangote dessa gerente. E ela ficava perguntando absolutamente tudo. E essa vontade de sempre conhecer, de crescer, de aprender, é uma qualidade nata da Tatiana. Eis que ela consegue uma vaga no departamento de marketing e se torna o braço direito dessa gerente de marketing. Por anos, elas trabalharam como uma verdadeira dupla, transformando esse mercado não só infantil, mas também por um tempo adulto, numa agência de moda que elas tocavam juntas. Eis que um dia, Tati alça voo solo e ela vai assumir o departamento de marketing que ela tanto sonhou em entrar, agora como gerente. Nossa, gente. Cadê? Produção, cadê o lencinho? Essa gerente era eu. Nossa, gente. Eu vim pra aqui começar pra falar assim. um pouco, já tô começando emocionada. Acabar com a minha voz, Mili. Ah, esqueci de dizer essa parte, que ela é extremamente emotiva. Coração. E que ela coloca toda essa energia de amor nos trabalhos que ela faz. E não tinha como eu não dar esse depoimento sobre quem realmente é a Tatiana. Porque as pessoas conhecem a Tatiana, executiva, que vai lá na frente dos eventos, que apresenta os desfiles nos shoppings, né, das crianças, que palestra na escola, né, aquela mulher empoderada, que domina o assunto de mercado infantil, mas essa menina sonhadora que sempre quis crescer, aprender, absorver tudo. A Tatiana, ela sempre foi uma esponja, né? Você sempre teve essa energia de eu quero mais, eu quero mais. E isso é tão incrível. E isso é tão inspirador para tantas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas estão meio desanimadas, não sabem para onde vai minha carreira, não sei o quê. E essa energia que você transmite, que eu tenho também um pouco, dessa energia meio caótica. Pouco, né, gente? Quase nada. Mas não fui eu que influenciei você. Essa energia, ela sempre foi sua, né? Óbvio que eu posso ter potencializado em alguns momentos, em algumas situações. Mas essa energia sempre foi sua. E a gente, né, como executiva, sempre trazia isso para o nosso trabalho. Né? O seu trabalho como executiva realmente era um trabalho absolutamente insano, né? Sim. Tipo, não tinha ponto final. Você conta um pouco dessa experiência corporativa, quando você era head de uma empresa, de marca infantil, como que era essa loucura realmente que é a vida corporativa, que a gente sabe bem, né? Bom, primeiro eu quero... Gente, tudo bem? Como vocês estão? Que honra estar aqui. A Mili, óbvio que me pegou assim, né, de calça curta, porque eu não estava esperando essa introdução nesse podcast. Mas tudo isso que ela contou
é muito importante mesmo que as pessoas saibam que, de fato, todo começo é começo, né? E eu acho que tem uma frase de um estudioso, de um filósofo, que fala que a gente chega em lugares altos quando a gente está no ombro de pessoas grandes. E eu tive Ai, esse ombro. E eu tenho esse ombro, porque ninguém se mantém em algum lugar também se não tiver um feedback, um auxílio, uma ajuda, alguém com quem a gente possa contar. E eu, graças a Deus, sempre tive isso. Então, da mesma forma que eu era esponja, eu sempre tive um bom conteúdo para absorver, que sempre foi a Mili. Na verdade, assim, Obrigada. não foi só na vida profissional, né? Que isso sempre permeou muito. Foi momentos cruciais da vida. Então, enfim, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você por ser minha parceira durante todos esses anos. Começamos aqui, ó, chorando. Chorando, gente. Aqui é assim. Pronto, agora tá? a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu. Agora vamos falar. Mercado corporativo. Bom, É um trauma pra você? Não, acho que foi uma escola Tá. bem necessária. Bem necessária. Acho que o mundo corporativo me ensinou a olhar de forma mais técnica algumas coisas, a pôr a mão na massa em coisas que eu não acreditava e também a saber me posicionar hoje sobre alguns assuntos que eles... O que acontece? O mundo corporativo ele é como se fosse uma roda, né? Acontecem as mesmas coisas de forma diferente em outros lugares. Então, para mim, foi uma excelente escola. Eu tive pessoas que me ensinaram o que fazer e o que não fazer, o que ser e o que não ser. E o que eu acho que foi bem importante para essa base? Eu tive base de mão na massa. Que hoje as pessoas estão entrando muito assim, eu quero já ser uma executiva de uma empresa grande. Cara, você nem teve experiência com nada. Se você não tem experiência da mão na massa, como que você vai falar com domínio sobre alguma coisa? Exatamente. Né? E assim, a gente sempre tem que ouvir quem construiu. Por exemplo, o grupo que a gente trabalhou, que eu trabalhei tanto tempo, poxa, uma família que se construiu, se constituiu, eles multiplicaram os negócios. Sim. A gente precisa entender que pontos importantes eles acertaram e erraram. Porque na nossa vida a gente também vai acertar e errar em outras coisas. Então, assim, até para a pessoa ter confiança no que você fala, você precisa enxergar como que a pessoa chegou até aquele lugar para conseguir fazer a aplicação. O ponto que eu vivi maravilhoso, assim, meu ápice do corporativo foi conseguir realizar alguns sonhos com a empresa, né? A empresa me proporcionou um momento de conhecer outros países, de fazer campanhas publicitárias em outros lugares. Gente, isso para mim foi assim uma super base, né? Super enriquecedor. Né? Levar um grupo tão consistente para outros países, para outras cidades, colocar em publicações importantes, como Caras. Nossa, para mim parecia que era eu que estava sendo homenageada naquele lugar. Então, para mim, isso foi uma das melhores partes, porque quando você está dentro de um grupo, você tem uma certa verba para esse tipo de coisa, né? Agora... E ela nunca é suficiente, tá? Nunca é. Pros nossos sonhos, né? Porque a gente almeja na ação. E também teve um ponto, né? Depois, pós-pandemia, eu acho que isso também mudou drasticamente, né? Eu acho que o mercado corporativo em si mudou drasticamente. Então, a gente estava vendo um cenário um pouco diferente. Mas quando... esse foi o ponto muito positivo. Agora, o ponto que precisava ter uma melhoria conforme você vai entregando, óbvio que você vai ser cobrada por mais, né? E eu sempre fui essa pessoa mesmo, saco sem fundo, assim. Quanto mais desafiava, mais eu gostava. E, enfim, pós-pandemia, a gente viveu um momento... Não foi só o grupo que eu trabalhei, mas todos os grupos de encolher um pouco mais as equipes. E aí, você com esse ímpeto de querer resolver... De entregar, né? E sem tantos braços, isso precisava ser repensado também, né? Então, acho que foi aí que eu tive esse breque. Falei, opa... Porque você continua sendo cobrada da mesma forma, mesmo tendo uma estrutura menor, né? A entrega. Eu via que isso era um comportamento geral, né? As pessoas precisaram enxugar os times para conseguir passar por aquele momento. Só que, assim, ficaram sequelas de várias coisas, né, Mili? Muitas coisas. Você não enxuga e entrega a mesma coisa, né? E eu acho que eu também tenho essa autocobrança muito forte. É isso que eu ia falar. Aí vem a cobrança sua, né? Como você sempre foi uma pessoa extremamente comprometida com a entrega, com o resultado, você vê que você já não está mais suprindo aquela expectativa. Exato. E aí vem a frustração de volta, né? A autocobrança, aquela coisa de será que eu estou sendo a profissional suficiente? Sim. Né? E até assim, eu precisava entregar. A minha mente sempre fica assim, poxa... Eles precisavam fazer mais coisas. Eu preciso melhorar essa questão financeira. Eu preciso...
Só que era tanta coisa na minha cabeça que eu acabei não conseguindo lidar com isso, sabe? Administrar. E aí, eu entrei em parafuso, assim. Eu, infelizmente, desenvolvi um burnout, que era uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido muito falar. Mas eu só percebi que eu estava doente quando eu não consegui... Eu sou uma pessoa de pessoas, né? Como a Mili já falou e tudo mais. E eu não conseguia chegar perto das pessoas, assim. Eu não imagino uma Tatiana sem se relacionar com as pessoas. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia ver pessoas, eu não queria ver pessoas. E quando eu passava na calçada, eu ia trabalhar, tipo assim, depois de uns 10, 20 dias, eu fui trabalhar, eu pisava na calçada, eu não conseguia ficar ali. Eu queria sair correndo. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa bem errada. Alguma coisa errada não está certa, que não é possível. Que negócio louco. E aí que eu percebi. Aí me veio um outro desafio profissional, né? Imagina trabalhar 20 anos dentro de um grupo. Você cria a tua vida ali dentro. Todas minhas ideias, meus anseios, meus projetos estavam dentro daquilo ali. Aí, quando eu pensei assim, eu vou ter que sair. Foi o primeiro baque da minha vida. Não foi o primeiro, foi o segundo. Mas deixa pra lá, o primeiro é melhor não comentar. O primeiro é melhor não lembrar. Vai todo mundo perguntar aqui. O primeiro fica pro próximo podcast, viu, gente? Ó, mais coisa pra tricotar. Eu lembro que nesse segundo episódio, você me ligou. Foi. Porque há uns anos antes, eu tinha passado por algo semelhante. Não exatamente, no meu caso não era burnout, né? Mas eu tive uma crise de ansiedade que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você acredita? Acredito. Acredito. Porque aconteceu o fato, né, realmente de eu sair do grupo que eu trabalhava há muitos anos e eu estava tendo muitas crises de ansiedade porque o que eu acreditava não estava alinhado com o caminho que a empresa estava seguindo. E isso me fazia muito mal, né? Porque realmente, quando você tem uma equipe que é comprometida com a empresa, com a entrega, ela compra aquilo para ela, né? Sim, sim. Dela. Então, se algo tá saindo errado, eu também tinha muita dificuldade de separar, né? Eu achava que eu tinha que entregar e tal. Só que o propósito da empresa não estava alinhado com o meu, sabe? A gente estava indo para caminhos diferentes. E eu vejo quanto vários executivos se mantêm em empresas que eles não acreditam no propósito. E o quanto que isso faz mal para a saúde deles, para o emocional. E afeta diretamente a entrega do resultado. Sim, Porque se você não acredita em algo, como que você vai trabalhar nisso, né? E assim, o que normalmente cola as pessoas dentro do corporativo assim muito é a questão da estabilidade, né, do financeiro, etc. Só que o ponto que eu identifiquei, Mili, foi o seguinte: eu espero que você que esteja assistindo, vendo esse episódio, pense muito nesse ponto. Se você não tem saúde, você não tem trabalho e não tem família e não tem nada. Então, a prioridade está completamente errada. A gente precisa estar bem. Eu sou cristã, né? A minha cabeça sempre pensa nessas coisas assim. Eu tenho que estar bem. Eu, Tatiana. Depois, bem para minha família, que são minha base da minha vida. Depois vem meu trabalho. E eu mudei isso. A gente muitas vezes inverte a prioridade. Não, na verdade, né? assim, eu era a Tatiana executiva. Isso foi tão forte na minha cabeça que teve uma hora que eu falei na terapia, ela falou assim, Tatiana, tá, se você não tiver no dia seguinte seu espacinho ali, eu sou territorialista, né? Então, se eu não tiver a minha mesa com meu bichinho, com as minhas canetas coloridas, o que você vai fazer? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, não sei. E eu trabalhei muito isso, gente, porque era assim, era desesperador eu pensar, cogitar que no dia seguinte eu não ia ter aquele lugar para pertencer. Mas louco. realmente a gente muda, porque eu tinha essa necessidade de sair de casa e ir para algum lugar, né? De ter um ponto, de ter um lugar. E aí, no caso, quando eu saí, tive essa crise de identidade corporativa, que eu não sabia se eu era uma boa profissional, eu me questionei muito. Eu passei pelo processo de diagnóstico de autismo do meu filho e tal. E aí, eu retomei as prioridades, que é exatamente essa que você falou. Eu, família e depois trabalho. Então, hoje, às vezes eu tô né, a gente tem um espaço em cada shopping e tal, e de vez em quando meu diretor fala assim, vocês vão sair dessa sala, vocês vão para outro lugar. Eu falo, tá bom. Aí a equipe fica, ai, meu Deus, como assim? Vamos mudar. E eu falo, não tem problema, gente. Não tem problema. Então, assim, quando a gente muda as prioridades da nossa vida, o que a gente realmente dá importância, essa coisa de eu preciso ter o meu espaço, o meu lugar.
Meu diretor, meu CEO Eu tenho 2 hoje... escritórios hoje, um em cada shopping. Então, meu CEO hoje é enfim, um beijo, inclusive. O Paulo, um amigaço, assim, um cara mega jovem do grupo que eu estou agora, tem 36 anos, eu tenho minha idade, né? E ele também tem essas coisas, assim, dá 5 minutos, ele fala, vamos mudar tudo isso aqui, isso aqui. Hoje é muito engraçado, eu já saí de umas 2 salas. Acho que agora eu tô no meio da galera, tô adorando essa meio da galera. A única coisa que eu ainda sou ruim, porque eu não consigo me concentrar no meio de gente falando. Então, tem umas salas de reuniões. Mas o grupo que eu tô hoje, que é o Grupo Y Brasil, ele é um grupo mais jovem. E a gente trabalha com coisas que, enfim, vou falar um pouco mais para frente, mas o ponto de ser um grupo mais jovem é um grupo. As salas são mais criativas, os espaços são mais criativos. Problema, gente, em qualquer lugar a gente vai encontrar. Mas eu acho que por ser uma galera mais nova, a gente tem um pouco mais de flexibilidade de falar sobre algumas coisas. Por exemplo, se a gente tem um projeto muito ferrado para entregar, é natural a gente se reunir, as cabeças do projeto, e sentar numa padaria legal, no ar livre, e falar: hoje esse projeto sai. E a gente fica lá até o negócio sair. E sai. É muito gostoso, né? É muito diferente, porque assim, o que eu preciso? Eu preciso entregar isso. A forma, eu que vou me virar. Mas eu vou te entregar. O melhor, assim. Legal. Ô, Tati, agora só para contextualizar, porque o povo deve estar confuso. Quer dizer, eu falei que você saiu do mundo corporativo e, de repente, você está na Y Brasil. Mas o que efetivamente mudou nesse formato do trabalho que você tinha antes para o trabalho de hoje? Porque hoje você não atua só na Y Brasil, né? Hoje você é uma profissional que tem várias frentes de atuação. Quando eu fiquei 40 dias, basicamente, afastada. Nesse meio tempo, eu falei com o Paulo. A gente estava falando de uns projetos, porque eu era cliente dele, né? Como Brascol. E aí, ele estava com um projeto e eu estava desenhando esse projeto junto com ele. Daí, eu falei, olha, eu tô meio ruim essa semana. Eu vou falar com você depois de 10 dias. Daí, depois de 10 dias, a gente voltou a se falar. E aí, eu joguei limpo. Eu acho que esse foi o ponto. Eu falei para ele, olha, eu tô saindo de um burnout que eu nunca mais quero voltar nesse lugar. Foi horrível. Falei, então, assim, o que eu preciso para eu trabalhar? Eu sei que eu vou ser uma ótima executiva para o teu grupo, porque eu amo o que eu faço. Mas, assim, eu preciso de braço. Liberdade. Eu quero ter, exatamente, eu tenho que ter flexibilidade nas coisas. Se surgir uma viagem, eu vou fazer essa viagem, porque eu não vou morrer mais por conta de cumprir. Eu vou te entregar, pode ter certeza. A responsabilidade da entrega é minha. Mas eu vou fazer as coisas dentro do meu tempo. E aí, falei um pouco para ele, assim, como que era o formato. No entanto que, assim, lá, hoje, assim, basicamente, segunda, terça e quarta são os dias que a gente faz tudo que tem corporativo mesmo, as reuniões, etc. Quinta e sexta são os dias que eu vou para Pop, que eu vou para outra unidade, ou que a gente faz uma coisa mais interna. É um pouco mais flexível. E eu joguei limpo, assim, para ele. Falei assim, porque, olha, eu não desejo isso nem para você, não desejo para ninguém. Então, eu não quero viver isso de novo. E ele falou, tudo bem. Eu falei, mas só isso? Eu falei, não, acho que é só isso. Aí avisei que eu tinha uma viagem, falei também que eu gostava de viajar. Eu falei, então, umas 2 vezes por ano você vai ver que eu vou estar trabalhando, mas eu não vou deixar de entregar. E aí eu comecei a construir também uma equipe. Então, assim, essa foi a primeira flexibilização que eu tive. A segunda foi a equipe, porque eu não acredito em fazer nada sozinho. E acho que isso que me deixava mais enlouquecida, porque quando eu sou colérica. Colérica é a pessoa que põe um negócio para acontecer. Se eu vejo que aquilo ali não está acontecendo, me dá o desespero. Eu assim, é de mim construir coisas. Se eu não construo, eu me sinto impotente. Então, é um problema. Então, eu fui falando, olha, eu preciso de uma cabeça pensante para isso, uma cabeça pensante para aquilo. Preciso de uma pessoa que saiba lidar bem com pessoas para essa área. E a gente foi construindo juntos. E óbvio que, né, nos 6 primeiros meses, foi muito engraçado. Porque eu falava umas coisas e falava, hã? Pra que você vai contratar uma pessoa tão cara assim? Não, pra que você vai contratar isso tão... Eu falava, olha, calma. Vamos construir Foca no juntos. resultado. E assim, eu entrei, Mili, já tive um desafio gigantesco. Tinha uma conta muito importante, assim, uma das maiores contas que a gente tem lá, que teve um problema com das pessoas de atendimento e simplesmente eles cancelaram o contrato. E eu, quando entrei, ele falou assim, olha, você vai ter o seu primeiro desafio. Reativar o cliente. Reativa esse cara. Porque esse cara é responsável em 30% do nosso faturamento. Aí eu primeiro entrei no banheiro, chorei, falei, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Aí depois eu fiquei pensando assim, Tatiana, você já reverteu coisas muito difíceis. Então, foca nisso. E eu comecei a estudar ela. Ela não me atendia, me ignorava. Óbvio que eu estava trazendo alguma... Toda vez que ela falava comigo, eu lembrava do incidente que aconteceu com o profissional. Até que um dia, gente, eu fui parar na porta da empresa.
descobri o endereço, fui lá na porta da empresa. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, linda, sorridente. Aí ela abriu e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, oi. Ai, desculpa, eu sei que sua agenda é terrível, mas só queria dar um oi pessoalmente. Eu sou a Tati, muito prazer. Poxa, eu preciso muito te ajudar com algumas coisas. Fui contratada só para resolver justamente essa situação inteira. Gente, ela ficou com uma cara de pastel para mim. Hoje nós somos, tipo assim, amigas, praticamente. Quando eu viajo, vejo alguma coisa, ela tem filhos gêmeos. Quando eu viajo, vejo alguma coisa, eu trago para ela. Mas, assim, porque o que aconteceu? Quando eu vi realmente o processo dela de trabalho, por isso que eu falo que depois da pandemia, tudo enxugou muito. Enfim, é uma executiva que cuida de vários negócios gigantescos sozinha. Entendi. Extremamente sobrecarregada e precisar dos fornecedores para justamente ser um braço dela. E eu era uma solução perfeita para ela. O problema é, ela estava com tanto problema que ela não conseguia nem me dar atenção para eu falar da solução. E aí eu me vi nela. Eu falei para ela, eu super te entendo, mas eu não tô aqui para te dar mais problemas. Eu vou criar esse calendário para você, veja se está adequado. Resumo, fizemos um super calendário, teve renovação, o grupo foi comprado por uma outra empresa, trouxe mais negócios para a gente. E hoje, assim, a gente lida super bem, tem ajudado até com outros projetos nossos. Mas tudo isso eu vivi e falei assim, cara, eu passei isso, eu sei qual que é a dor. Vamos com calma. Então, ela conseguiu me usar. Eu consegui até ser mais empática, sabe? Porque, na verdade, ela não estava me atendendo porque só porque tinha dado um problema. Ela não estava me atendendo porque ela não tinha tempo nem de tomar uma água ou ir no banheiro, sabe? Era nesse nível a coisa. Você acha que a forma como você lida justamente nesses conflitos, quando você saiu do papel de cliente e passou a ser fornecedora, isso mudou na sua forma de agir nos negócios, nessa questão de ser mais empática, de buscar ser solução? Sim. Sim, porque eu recebi feedback sobre isso. Até assim, é muito ruim quando você não consegue dar feedback para alguém, ou não consegue dar uma resposta para algum fornecedor. Tipo, agora que eu tô na cadeira do fornecedor. É que tem hora que a gente tem vontade de xingar ele, né? Tem. Mas a gente segura. E tem fornecedores, assim, o melhor dos mundos é quando a gente consegue entender exatamente o que você precisa e trazer uma solução inteligente, rápida e boa para os dois, que seja leve. Então, assim, o que são os pilares que eu preciso ter dentro como fornecedor? Eu tenho que ter uma equipe agradável. Gente, como é importante. O clima precisa ser gostoso. As pessoas precisam estar bem. Segundo, Aquele papo, né? Gente feliz não enche o saco. E assim, imagina assim, você e produz mais, né? Porque quem tá feliz no ambiente que trabalha, ele vai entregar muito mais. E ele não vai ver tanto problema. Se tiver problema, ele vai ver uma forma legal de solucionar. E parece que você atrai mais pessoas assim. No final do ano passado, teve uma festinha corporativa lá. E daí, no piso, eu falei para eles, pro time que eu estava começando a trabalhar, eu falei, olha, gente, eu quero muito agradecer vocês. Vocês trouxeram energia, felicidade, diversão para mim. Então, eu vou passar isso tudo para quem precisar. E de lá para cá, Mili, assim, a gente mudou completamente até a estrutura, o conceito. A gente tem o CEO, né? E tem também um diretor. E o diretor é muito parecido com a gente, assim. Quando a gente está muito bodeado... Porque, gente, todo mundo... Para de ser falso. Todo mundo fica bodeado. Tem dia que você chega no trabalho que você só quer ir tomar um café em algum lugar legal e falar de outra coisa, porque aquele problema continua ali. Exatamente. É verdade, somos pessoas reais. E, às vezes, esse diretor, ele fala assim para mim, você não tá bem, né? Eu falei, vamos comer alguma coisa gostosa? Vamos. Que era um hábito que a gente tinha muito na agência. Quando a gente estava com aquele pepino assim, ó, gente, esse pepino vai ficar a semana inteira. Vamos comer. Vamos comer. A gente comia alguma coisa legal. Às vezes a gente pegava o carro e ia lá no Center Norte, você lembra, Mili? Só para dar uma respirada. Só para respirar, comer alguma coisa, voltava com outro ânimo. Levíssima. Isso é muito importante. Muito importante. Porque isso fazia com que a gente fizesse assim, com a mente. E daí você tem mais clareza para tomar alguma decisão. Sim. Né? Então, meu diretor hoje, que cuida das outras unidades do grupo também, ele é uma pessoa assim. Então, eu sempre falo, nossa, um dos melhores presentes que eu tive ter vindo para cá é te conhecido, porque é muito bom a troca, sabe? A gente, tipo, fica focado no resultado, mas de vez em quando a gente fala assim, vamos tomar um café em alguma coisa? Vamos falar alguma coisa diferente para a gente trazer um projeto novo? E aí acaba acontecendo, sabe? Entendi. E na Y Brasil você desenvolve projetos para marcas, né? Porque a Y Brasil é um grupo que tem a Max Fama, que é uma agência de modelos, né? É um grupo... Ele tem a Max, que é o maior grupo de agenciamento de modelos hoje da América Latina. Eles são muito grandes mesmo. É o principal negócio, inclusive.
Nós temos a produtora, Tá. que eu entrei para dar mais foco nessa produtora. Por quê? Eu até comentei isso. Eles tinham muitos trabalhos, mas não tinha ninguém para tocar a produtora. Entendi. Então, por exemplo, a gente atende... Assim, entrei lá, o pessoal... a gente acabou de fazer a campanha da Hering. Eu, hã? Eram várias empresas grandes que trabalhavam com eles, só que não tinha a parte executiva, que foi o que 90% das vezes a gente fez. Sim, que a como gente agência. mais fez, na verdade. Então, a gente trouxe essa parte executiva, até para trazer um crivo maior. Tratamento de imagem, como que vai ser esse conceito, qual que é o storytelling disso. Só que a gente acabou se especializando no infantil. Porque eu tenho o modelo, a solução fotográfica e visual e a pessoa que vai fazer toda essa parte criativa. Então, enfim, é uma solução completa. Então, eu vim para dar foco nisso e a parte de branding das marcas. E aí, depois, a gente abriu mais um braço, que foi a Pop School. Que é um sonho seu. Esse é foi... seu bebezinho. Esse é meu bebê. E eu acho sensacional o projeto, porque ele é super inovador e necessário, né? Porque hoje o que acontece com as redes sociais explodindo e cada vez surgindo mais rede social e tudo mais, as crianças estão tendo acesso, né, à internet, elas querem ter as páginas próprias, querem produzir os conteúdos. E isso muitas vezes é feito de forma desordenada, né? Sem supervisão. E aí é muito delicado, né? Porque o mercado infantil, ele envolve uma série de coisas de exposição de imagem, das pessoas ruins que estão na internet e tudo mais. E muita... Assim, a ideia da Pop School nasceu quando eu ainda estava dentro do grupo da Brascol. Quando a gente recebia o casting, a gente via várias crianças legais. Quando a gente fazia o casting presencial, tinham várias crianças super legais, divertidas, espontâneas. Aí eu falava... Gente, mas eu acabei de olhar a rede social dessa criança. Um material ruim. Aí eu falo, por que eles não trabalham melhor, né? Mas, assim, é bem importante essa aspas, porque quando às vezes eu falo do projeto, algumas pessoas falam assim, não, mas você fica incentivando a criança a trabalhar de jeito nenhum. Na verdade, é a orientação que a mãe precisa. Sim. Que, na verdade, quem trabalha a rede social da criança é a mãe. É a mãe. O problema é, as mães são muito deslumbradas. E aí elas acabam fazendo serviços sem ter a consciência do que é exatamente. Ou seja, fica colocando foto das crianças em posições inadequadas. Gente, isso traz pedofilia infantil assim na lata. Usa músicas de baixo calão. Isso assim, isso é o que eu estou falando superficialmente. Fora o que eu vejo lá... Jesus. E aí, eu passei esse projeto para o Paulo. Faz um ano, mais ou menos, que a gente está falando desse projeto. E aí, quando eu fiquei... Tá vendo? Às vezes a vida faz isso, né? Joga a gente cabeça para baixo e a gente descobre que a cabeça para baixo era o lugar certo que tinha que andar. É o lado certo, exatamente. E aí, quando eu acabei me desligando, a gente teve tempo para conversar sobre desenhar isso, né? Então, a gente sentou uma semana e desenhou. Desenhou. E por o grupo ser muito grande, ele tinha muitos contatos com shoppings, etc. Ele falou, olha, eu acho que daria mais segurança de trazer isso para dentro de um shopping. E aí, a gente desenhou e fez para dentro de um shopping. E aí, a gente começou a parte pedagógica. É muito trabalhoso, assim, cuidar de tudo isso. Mas agora, nós estamos no mês de setembro, fazem 10 meses que a gente abriu a Pop School. Ah, Mili, tá saindo, assim, tanta coisa linda. Por exemplo, a gente já está com uns 4 influenciadores que já estão engrenando de uma forma correta, sabe? Tendo uma noção da questão do período da escola, tendo um acompanhamento com a psicóloga. É importantíssimo isso. Como que não vai pensar em coisas... Na cabeça da criança. A questão financeira. Para até não ter problema futuramente, como hoje mesmo explodiu, né? Enfim, a gente está acompanhando Deolane, né? E aí saiu uma notinha falando do mercado de marketing de influência. O quão perigoso é você falar de qualquer coisa. Agora, imagina se uma das minhas crianças estivesse falando desse mercado de jogos. Eu não tenho nada para falar com tanta propriedade, porque eu não sei com profundidade sobre. Mas eu sei superficialmente. E o que eu sei? Uma criança, ela não tem Não uma pode estar noção... associada, né? Mesmo porque é só maior de 18 que pode acessar a plataforma. Mas, então, será que elas não jogam?
Uma das matérias que eu li era de uma neta tá. que tinha pego o dinheiro do vô, já tinha gastado mais de 170 mil. Que maravilha, né? Sim, entende? Então, assim, olha como é importante a gente trazer consciência para esse mercado. É muito importante. Então, foi daí que surgiu. A Pops como uma escola assim, toda colorida, tudo mais, mas não é só o visual. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Ela precisa trazer Que é minimamente a consciência. orientar Exato. crianças e mães, né, das práticas corretas e até incentivar eles a desenvolver carreira, mas de forma estruturada. Exato, exato. De forma estruturada. E daí aí a gente começou com as crianças, mas hoje eu já tendo adultos também. Então, por exemplo, tem vários empresários que vão para lá para pelo menos entender como que funciona a ferramenta. Porque às vezes você contrata um social media, mas você não sabe nem o que pedir. Então, quem não sabe o que pedir, qualquer coisa serve, né? Então, eles fazem o curso para ter uma noção básica. Daí, contratar alguém ou chamar algum influenciador, acaba sendo uma... Não, e um ponto cadeia. importante que você citou aqui, que eu acho que a gente tem que trazer luz, é o seguinte, porque eu vejo que muitas marcas têm dificuldade de escolher o influenciador que ele vai contratar para a própria marca, né? Muitas vezes porque a marca não sabe direito quem ela é, né? Não sabe quem é a persona. E, às vezes, ele contrata um influenciador apenas pelo número de seguidor. E tem muito influenciador que faz qualquer trabalho por dinheiro. E aí, para mim, ele não é um influenciador, né? Ele é um produtor de conteúdo que está vendendo serviço. Porque um influenciador é uma pessoa que ela tem as características dela muito bem definidas, as escolhas, as preferências, e ela só vai se conectar e fechar trabalhos com marcas que tenham a ver com ela, com a imagem, com o que ela representa, né? Então, por exemplo, não tem cabimento uma influenciadora do meio gospel, por exemplo, fazer propaganda de joguinho, né? Não. Entendeu? É incabível, na verdade. É incabível. Só que assim, eu fiz uma analogia bem extrema, mas a gente vê hoje muitas pessoas que se apresentam como influenciador, que trabalham para várias marcas com perfis absolutamente diferentes. E aí a marca faz o seguinte: contratei fulano e não tive retorno nenhum. Né? E aí a gente tem aqueles dois lados: o influenciador que não sabe o que ele é, porque ele faz tudo para todo mundo, né? A marca que contrata só pelo número de seguidores e não vai ter resultado, porque aquela influenciadora faz tudo para todo mundo. Entendeu? Então, a proposta da escola é muito legal, porque justamente traz esse esclarecimento para as pessoas, né? Dela saber se posicionar, porque se ela quer se tornar uma pessoa que influencia, né? Influenciadora disso, ela tem que saber que tudo que ela vai falar vai ter um poder e um efeito sobre as pessoas que seguem ela. Então, ela tem que ter muita responsabilidade. E tem um mercado também que muitos influenciadores estão migrando bem para esse mercado, que é o de criador de conteúdo. Sim, exatamente, que eu falei que é bem diferente. O criador de conteúdo, ele também aparece, etc., mas ele cria conteúdos criativos. Mas ele também tem uma identidade dele, ele também tem um jeito dele. Lá, por exemplo, eu tenho muitas crianças que são muito tímidas, só que eles gostam de game. Então, a gente começa a desenvolver o que eles gostam, no que eles são bons. Tem outros que, por exemplo, são muito tímidos também, mas adoram esportes. Então, a gente começa a trazer conteúdos de esporte, porque por que não falar? Nas Olimpíadas, foi muito engraçado. Uma das aulas a gente colocou sobre a Paralimpíada. Daí eles falaram assim, é diferente aquele jogo de... Era vôlei, se eu não me engano. Ah, vôlei sentado. Aí eles falaram, é diferente aquele jogo. Eu falei assim, não é. A gente podia fazer qualquer dia aqui um jogo desse, para a gente entender como comunicar. Por que a gente não traz alguém aqui para a gente começar a conversar? Você entende que você sai do óbvio e começa a trazer discussões que são importantes para a sociedade, não são coisas fúteis, sabe? A gente está falando de coisas que podem mudar a perspectiva deles, que podem acrescentar, que podem aproximar. Então, para mim, hoje, qualquer trabalho que eu pegue, assim, eu sempre penso nisso, assim, tá? Qual que é o propósito disso? Para onde que isso aqui vai levar? O que vai mudar na vida do outro? Porque se não for mudar nada, gente, não vou perder nem tempo. Tem muita gente fazendo, já tá bom. Agora, se for mudar, beleza. Porque aí eu vou investir minha energia nisso, sabe? Sim, com certeza. Tem que gerar algum tipo de transformação, né? Exato. As crianças, elas têm esse... Acho que por isso que eu sou tão apaixonada por esse mercado infantil. Porque as crianças, elas têm esse poder, assim. Tem dias que a gente tá, assim, com muita coisa difícil lá em cima... E a gente escuta a criança chorando, daí a gente já sabe que o casting é de bebê. Ai, gente, se tem uma coisa que consegue transformar nosso dia, é você ficar perto de um bebê. Ele chorando, ele rindo, ele não fazendo nada. É tudo dentro do tempo dele, Mili. Ele te desacelera. Então, assim, você não tem essa de fazer as coisas cronometradas. Não tem...
A gente faz desfiles em vários shoppings, inclusive agora no dia 4 de outubro, a gente vai fazer o desfile do Dia das Crianças, aqui no Morumbi Tal. E aí, uma das coisas que a gente passou para eles, quando a gente fala com o shopping, a primeira coisa que a gente fala é isso. Ó, pode ser que a criança não entre. Pode ser que a criança role na passarela e a gente vai bater palma para tudo. Aí eles falam, eu falei, por que eu estou te passando isso? Porque não é o óbvio que vai acontecer ali. E a gente também tem sempre uma quantidade de crianças que nós chamamos, que são autistas, crianças cadeirantes, ou às vezes, quando a gente tem alguma estrutura que não dá para ter acessibilidade, a gente traz crianças síndrome de Down, crianças... Para incentivar a inclusão de todas as... E também para fazer com que... Isso muda muito a perspectiva dos pais. É muito engraçado. Quando a criança em si que está participando daquilo, a gente coloca o cordãozinho dela de identificação até para que as outras ajudem ela. Mas o ponto nem são as crianças, são os pais. Quando eles entram na passarela, é um show. E eu acho o máximo. Eu grito junto com os pais. Porque para eles é assim, poxa, que legal. Tipo, foi mais uma etapa, sabe? É muito lindo, é muito lindo. E, normalmente, eles trazem muito da família. Então, assim, eu acho que tudo isso é propósito. A moda, por muito tempo, falou muito de coisas óbvias. Umas belezas que você falava assim, que você questionava, tipo, o que tem de bonito nisso, sabe? O que está mudando a vida do outro nisso? As pessoas nem são reais. Acho que esse é uma grande chama que a gente trabalha lá dentro. Que as pessoas precisam ser pessoas reais. Não, de certa forma, você cria uma conexão, né, desse público com a própria marca. E a pessoa passa a admirar a marca. Porque vê que ela não é simplesmente uma marca que quer vender roupa. Ela está realmente engajada e focada num propósito maior. Né? E fora que, assim, as marcas, depois que a gente começa a fazer esse trabalho e pontua elas desse trabalho, elas até começam a acessar mais a gente, porque sabe que a gente sabe também como trabalhar. Para ter essa orientação de como desenvolver. Porque, por exemplo, quando eu levo uma criança cadeirante, eu tenho que ter dois monitores a mais. Sempre. Porque ele pode passar sem querer em cima da perninha de alguém. Ele está dentro de um instrumento Ele tem diferente. que ter como se fosse um acompanhante para ele, né? Para ele. Dar uma orientação, é a um apoio única maior. situação que a gente deixa a mãe participar junto. Às vezes a mãe entra na passarela também. Entendi. Então, assim, tem uma série de delicadezas que nós somos especialistas nisso. Então a gente sabe o que falar. A mesma coisa acontece com o público negro. A gente tem uma agência lá que é focada no público negro. E para mim, assim, é cortar os pulsos saber que dentro de um desfile não tenha crianças... Tem até a gente vai ter um curso agora só de aletramento, porque a gente não sabia falar muita coisa, né? Que não sabe, né? Tem muitas discussões que a gente tem que trazer um pouco mais para o palco. E aí eles começaram a explicar um pouco, até para uma entrevista que a Viola deu, que todas as principais, as atrizes principais, assim, tinha negros, mas nunca ela pegava papéis principais. Protagonistas. Por que ela não pegava papéis principais? Porque eu não tenho cara? Eu não tenho cara de uma mulher que pode vencer, uma mulher forte no mercado? E aí, quando a gente leu essa matéria, a gente levou para discussão lá dentro da empresa. A gente falou assim, gente, por que isso? E aí a gente começou a ouvir mais. E aí, Emília, existe isso até hoje, é um absurdo. Sim. O ano que a gente está, isso ainda existe, realmente absurdo. Então, a gente começou a trazer as crianças com outro foco. A gente traz, quando elas querem, a gente mexe no cabelinho delas. Se elas não quiserem, a gente não mexe. A gente adora usar o black. Dificilmente as crianças hoje gostam de alisar o cabelo. Tá vendo que legal? Você sabe que teve um fato que aconteceu recentemente em um dos shoppings que a gente atua, que a gente fez uma ação que tinha umas modelos vestindo a roupa das lojas e tal. E aí teve um lojista que falou, não gostei porque uma modelo negra vestiu minha roupa e ela não representa a minha marca. Gente, você está no país errado, querido. Já começa por aí. Mesmo porque o dono da loja é um imigrante de outro país, né? Então, ele também não é... Então, tudo errado, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Na sua opinião, qual que é o maior erro que as marcas cometem quando elas vão planejar uma campanha, por exemplo, infantil? É colocar todo mundo dentro de uma caixa e achar que aquilo ali é o que representa a marca dele.
Gente, até quando a gente faz... Eu falo pouco, né? Não sei tanto quando a gente traça o perfil exatamente, mas hoje, quando a gente faz o estudo de comportamento, né? Porque o marketing, ele é 90% focado no comportamento. A gente estuda o comportamento para fazer a comunicação. Totalmente. Para de achar que é só uma postagenzinha que coloca no Instagram. Não, gente, não. Marketing é focado no estudo do comportamento. A gente estuda o humano para a gente conseguir entregar o que precisa. Para ter conexão, né? Porque senão Exato. ele nos conecta com o que você está produzindo. Quando eles jogam tudo isso dentro de uma caixa só, tipo assim, olha, meu público são pessoas de tantos anos, blá, 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 que consomem no Shopping Morumbi. É porque assim, ó, muitas marcas, elas acham que ele vai definir uma persona. E eu falo inúmeras vezes, a marca, ela tem várias personas. Várias. E hoje, Mili, E ainda quando você mais... desenvolve a persona ela tem uma profundidade que muitas marcas não fazem. Ela só fala assim, né? Tipo, mulher, 35, 45, tipo, classe social tal. Ele faz só a classificação demográfica A classe da pessoa. social hoje é E uma não das hábitos, coisas que eu menos costumes. olho. Porque isso é uma das coisas que é menos relevante hoje. Não, é totalmente irrelevante. Porque a pessoa, mesmo sendo de uma classe baixa, se ela almeja comprar um produto de luxo, ela se organiza para isso. Vou dar um exemplo. O nosso shopping, o shopping que tá Pop School, tá dentro do Shopping Light, que é um shopping bem no centro de São Paulo, é um outlet. Gente, eu juro, um dos shoppings que eu vi mais democráticos na vida. Porque você vê de tudo lá. E você nunca vê alguém sem sacola. E pasme, quais são os outlets que tem lá? Lacoste. Gente, 60% do público que compra naquela unidade é CD. Sabe, Com vocês entenderam? certeza. Aí as pessoas ficam assim, desenhando um tipo. Pro infantil, acontece a mesma coisa, tá? A diferença é o seguinte: eu acho que de tanto a gente ficar batendo nesse ponto, o infantil ele acaba sendo menos atingido. Porque a gente é muito fofo. Criança oriental, criança parda, criança com vitiligo. É muito fofo. Então, você meio que pega pelo emocional da pessoa. Uhum. Então, eu acho que existe menos preconceito, menos... Tem mais esse olhar. aceitação, né? Muito mais. E a gente também, assim, quem procura a gente já sabe qual que é a nossa bandeira. A gente sempre vai trabalhar com o casting A diversidade. inclusivo. Exato. E inclusivo. Então, qualquer criança que esteja lá, assim, é inadmissível pra gente escutar algum feedback, tipo, não vou ter... Ao contrário. Então, eu acho que é melhor ir para outra produtora. Não é o... Ô, Tati, me explica uma coisa. A escola, na verdade, ela só aceita crianças que façam parte da agência ou qualquer pessoa pode se conectar com a escola para procurar orientação, Não, estrutura? qualquer Como é que pessoa. funciona? Se tem uma pessoa, por exemplo, querendo se especializar em marketing de influência, né? Buscar ela, como que ela faz? Como que é o processo, né? A ordem natural da... Nós estamos localizados dentro do Shopping Light. Então, se alguém quiser, tipo, eu quero ver fisicamente como que funciona. Nós estamos dentro do Shopping Light, no piso intermediário. Mas qualquer pessoa, a gente atende de adultos. Na verdade, a gente vai começar estamos desenhando módulos para melhor idade. Ah, que legal. É um mercado super promissor e pouco explorado, né? E tem um ponto, Mili. Se você pensar bem, a mesma didática que você usa para uma criança de 8, 9 anos é a didática que você usa porque você tem que ser um pouco pausado no que você precisa. Vamos supor. Mesmo porque eles não são tecnológicos, né? Se você, quando você faz essa analogia da criança para a terceira idade, que é mais ou menos a mesma... A diferença é que eles são nativos digitais. Os pequenos são nativos digitais e têm imaturidade, né? E a melhor idade tem maturidade, mas são ignorantes tecnológicos. Essa é a verdade. Então, você acaba tendo uma distribuição de conteúdo similar na linguagem, mas cada um com foco diferente, né? Exato. Porque a necessidade deles é... Mas o que a gente percebeu? Grande parte das crianças, quando ela como a criança menor de 16, né? Ela tem que ir com um adulto responsável. E grande parte que eram os avós. Porque os pais têm que trabalhar, né? Aí, o que a gente fazia? A gente começava a orientar os avós. E daí, o que a gente percebeu? Nossa, gente, tem uma galera que precisa... Porque daí, o caso deles, um dos módulos que a gente teria que acrescentar é pro WhatsApp. Porque todo mundo... Gente, vocês já pensaram o quão difícil é colocar o carro na Zona Azul? O meu pai tem 65 anos e ele odeia colocar o carro dele na porta da minha casa. Porque não quer usar o aplicativo. Mas assim...
Quem sabe do aplicativo? A gente. Mas, Mili, difícil as pessoas saberem. Não é uma coisa tão fácil. Não, às vezes a gente leva um pau com a Zona Azul, não é? Então, assim, por isso que precisa ter esse tipo. É uma inclusão digital, né? Então, a gente está fazendo, já desenhando esse módulo que vai falar com essa melhor idade, que dê uma sala para eles, mais divertida, eles vão levar os bolinhos deles. Mas aí a pessoa necessariamente tem que ir até a escola, não tem nenhum jeito dela entrar em contato? Tem, não. Hoje nossas aulas são todas presenciais, mas a gente tem a parte de mentorias. A mentoria é digital. A gente abre num Zoom, vai acompanhando passo a passo. A mentoria, na verdade, agora já está, tipo assim, escalonando pra caramba. Já estou com fila de espera. Bacana. Porque a mentoria, como a gente faz ativações também fora de São Paulo, começou a vir muita gente, né? E aí eles começaram a falar, como que funciona, etc. Então, a mentoria a gente consegue fazer de longe. Então, a gente explica como fazer, a gente manda o link no Zoom, faz a transmissão. E aí, assim, quando a gente tem eventos, porque todo mês tem evento lá na Pop, aí a gente convida. Porque às vezes é legal a pessoa estar junto, Sim. participar de alguma coisa. Porque normalmente nossos eventos são eventos para gerar conteúdo. Então a pessoa pode ir lá fazer conteúdo no lugar, enfim, eles adoram também, né? É uma experiência que a gente. É um ambiente muito gostoso, né? Que vale a pena. A Mili já foi palestrar lá pra gente, Já. né? No mês das mães, não foi? Foi no mês das mães. Para falar justamente sobre a minha história na maternidade, né? Antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. E, coincidentemente, nesse dia o Léo estava doente, eu tive que sair correndo, né? E aí você até falou, gente, tá vendo? Maternidade é isso. Quando o filho precisa, a gente... É uma situação real, né? Foi olha, muito real. Tadinha, ela quase não foi até nesse dia. Foi bem... Verdade, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Inspirou muito. Tati, e uma coisa assim, você é uma pessoa que você está o tempo inteiro participando de evento, palestra, encontros, né? O que isso pesa, assim, para você? Que importância isso tem na sua vida, como carreira, como, né, profissional? A gente escolheu a área de marketing para atuar, né? É uma constante. Eu sempre penso o seguinte, todas as vezes... Eu gosto muito de estudar, porque eu acho que assim, essa troca que a gente tem sempre vai trazer um insight para alguma coisa. E a gente precisa melhorar como pessoa, como profissional. Eu sempre que eu chego lá, por exemplo, o grupo que eu estou agora são 400 funcionários. Milha, eu não posso passar desapercebida. As pessoas precisam saber quem é a Tatiana Roberto. E por uma forma positiva. Alguma coisa boa que eu fiz na vida deles, sabe? Então, essa questão de estar sempre ativa, se instruindo, fazendo conexões, é uma forma de você se mostrar à frente. E também de eu conhecer, assim, eu acho que a gente nunca sabe de tudo, né? Então, às vezes, tem uma verdade que eu tô levando lá como submissa e não tem nada a ver, sabe? Já não é bem isso. E essa troca, acho que o ponto do aprendizado é a troca, né? Quando você consegue entender algum ponto de vista, fala, poxa, isso aqui eu posso aplicar. E, assim, quem é da área de marketing, eu não sei das demais, mas marketing, gente, é uma constante, não existe essa de parar. E eu gosto de entender sobre o outro. Acho que eu tenho 2 hobbies, né? Eu gosto de cantar e gosto de viajar. Fora o café, viu, gente? O café é o soberano. Não são 2 hobbies, ela vai começar a listar vários hobbies. Mas, por exemplo, o que eu mais gosto quando eu viajo é justamente conhecer a cultura do outro. O que ele faz? Como que ele passa o café dele de manhã? Como que toma café? Eu sempre gosto de ficar em Airbnb, porque justamente eu gosto de conhecer a cultura do outro. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa área. E a mesma coisa a música. A música não é uma coisa óbvia. A música é algo que sai de você. Ela brota de você. E o outro recebe de uma forma energeticamente com a mesma emoção, né? Se você está cantando uma música triste, não adianta você estar sorrindo, porque tem a ver com a conexão da letra, né? Então, para mim, a música também tem essa conexão. E tudo tem a ver com marketing. Eu não sei se para você faz sentido, para mim faz tudo. Não, total sentido. Ter a mente aberta para o novo é fundamental para os negócios. Não adianta você achar que você vai se reinventar no negócio se você faz todos os dias a mesma coisa, com as mesmas pessoas, se conectando com os mesmos conteúdos, né? Você sempre tem que estar buscando o novo para que você traga o novo para dentro da sua marca, da sua empresa e da sua vida. Tem um parceiro que eu ainda não posso falar, porque ainda está na parte de contrato, mas vai entrar um parceiro assim muito grande com a gente. E aí, eles trabalham com uma parte de tecnologia, e inteligência artificial, né?
E aí, uma das falas que eu tive, eu falei assim, ai, gente, que demais! Ai, eu tenho uma escola de influenciador. A gente precisava pensar em alguma coisa que a gente pudesse ajudar os nossos alunos, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, é? Eu falei, tem tudo a ver, gente. Nossa, é o futuro. Nossa, mas tem tudo a ver. Ele falou, mas isso não prejudica o seu mercado? Eu falei, não. Prejudica nada. Ajuda eles a ter um pouco mais de saúde mental, porque daí grava todos os conteúdinhos, consegue brincar mais, fazer outras coisas. Os adultos conseguem fazer uma coisa mais programada, parar de fazer coisa tonta lá na internet, sabe? Usa o chat GPT para algumas coisas, para ajudar. Planejamento e tecnologia, ele sempre vai ajudar qualquer pessoa. Então, assim, cada vez... Olha que ideia assim, parece que cada vez que você se conecta com alguém, a conexão te leva a outra coisa, a outra coisa, a outra coisa, a outra coisa. Então... Você sabe que as pessoas me perguntam, né? Nossa, como é que você consegue organizar a agenda sua e do seu filho, né? Que os dois, a gente compete para ver quem tem a agenda mais a sua agenda concorrida. Também é bem desafiadora, né? E eu falo, gente, planilha. Eu sou, Excel. Mili? Amo Excel, porque eu faço tudo em planilha. Minha vida todinha é na planilha. A minha é uma agenda. Gente, eu sou meia do papel ainda, porque eu gosto de papelaria, tá? Sou vintage nessa casa. Não, eu até imprimo o calendário que eu faço e deixo no mural que eu tenho em casa e tal. Mas é tudo na planilha, porque é cronometrado, literalmente. Eu vou chegar, tenho que sair 11 horas, passar, pegar, voltar, levar, não sei aonde, fazer... Tudo na planilha. Tudo na planilha. E o planejamento é fundamental para qualquer coisa que você queira realizar na sua vida. Seja pessoal, não. É verdade, é verdade. Quando a gente... Eu também... A minha agenda é mais ou menos assim. Às vezes, quando dá bang, assim, dá algum problema, nossa, eu fico me sentindo super mal. Porque eu falo, nossa, o que eu esqueci? Onde eu comi bola? O que eu passei por cima? Mas eu procuro, assim, dividir em tempos e também estar presentes nesses tempos. Acho que, óbvio, né? Hoje, com a tecnologia, a gente faz muito mais reunião via Zoom, etc., né? Dá uma certa flexibilidade. Até eu prefiro. Porque aí você tem um tempo para começar, um tempo para terminar, todo mundo, né? Mas muita gente ainda prefere, né, tá presencial, etc. Então, eu procuro também, mas eu anoto tudo na agenda e também tenho cuidado de escrever sempre no domingo tudo que vai acontecer nas próximas semanas para não me perder. Ô, Tati, quem te inspira? Aonde você busca inspiração? Aonde você busca atualização? Alguém que você admire, que você fala, essa pessoa vocês têm que ouvir, vocês têm que seguir, vocês têm que fazer, porque transforma a vida em todos os sentidos, pessoal, profissional. Porque você é uma pessoa movida à inspiração, né? Nossa. É verdade. Só ouvir você falando, a forma como o seu raciocínio ele vai se conectando com propósito, com representatividade e tudo mais. Você é uma pessoa que é altamente influenciada por pessoas inspiradoras. Tem alguém que é muito marcante para você? Tem alguns. Primeiro, Mili, eu sou cristã porque eu entendo que é um estilo de vida. E esse estilo de vida, o cristão significa pequeno Cristo, né? Então, ele significa que eu preciso ter essas atitudes coerentes, corretas, procurar ser essa pessoa. Então, essa é a primeira base de tudo. E aí, naturalmente, pessoas que têm esse mesmo olhar acabam se conectando dentro. Então, por exemplo, na maternidade, eu não sou mãe ainda, mas eu sempre vi minha prima, tem uma prima minha, a Marlene, ela é uma mulher que ela tem 3 filhas, ela se importa com as crianças de uma forma, ela brinca de umas coisas que eu nunca vi alguém na vida brincar. Nossa, ela me inspira tanto. Ela não é uma pessoa super conhecida, mas ela tem um comportamento que é absurdamente bonito, sabe? A inspiração a gente pode encontrar em pessoas do nosso meio, né? Não precisa necessariamente ser um grande pensador, um famoso. Não, né? Assim, tem algumas coisas que eu conecto. Por exemplo, o Adson, que, enfim, meu pastor, ele tem uma questão muito assim, de independente do que a pessoa tenha feito, você não pode mudar quem você é. Sim. E isso me ensinou muito. Ser fiel à sua essência, né? Isso mudou muito minha perspectiva quando eu precisei lidar com perdão, que no mundo corporativo a gente tem que lidar com perdão, tem que lidar com a resiliência, tem que... Isso não pode mudar quem eu sou. Então, aprendo muito. Você tinha uma questão e tem uma questão que eu sempre que eu preciso me posicionar, eu lembro de posicionamentos que você teve. Que você tinha facilidade de colocar as pessoas no lugar que elas tinham que estar. E eu não tinha essa facilidade, né? Na verdade, é uma coisa que eu sempre trabalho. Porque eu não tinha muita facilidade. Eu falei assim, não vou fazer. Tive que trabalhar na terapia, né?
Terapia salva Mas vidas. eu via que, por exemplo, as pessoas não avançavam em lugares que não podiam. É porque, assim, a minha liberdade vai até onde começa a do outro, né? E se eu quero que a minha liberdade seja, né, o meu espaço seja respeitado, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Sim. E quando eu vejo que alguém está invadindo o meu espaço, eu tenho total tranquilidade de falar, desculpa, daqui para frente você não vai mais. Mas você sabe que isso é uma habilidade que você tem. É uma habilidade, mas é uma habilidade que você pode exercitar, Então, tá? Porque eu tive que ficar olhando e falando, ó, Tatiana, aqui, ó. não, mas tudo isso é exercício. Como eu falo que organizar o dia é planejamento, né? Gestão de tempo é planejamento. Você saber falar não é algo também que você treina, né? Você definir o limite da onde o outro chega é algo que você treina todos os dias. Porque a gente é ensinado a ser aceito. Né? Socialmente. A sociedade fala, você tem que fazer assim, porque senão as pessoas não vão te aceitar, não vão gostar, não vão não sei o quê. E muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que ferem o nosso propósito, a nossa ideologia, para ser aceito. Sim. Né? E isso é muito perigoso, na verdade. Então, quando você fala assim, ó, vou trazer um contexto mais real para o pessoal. Nós somos prestadora de serviços, certo? Aí vem uma marca e quer nos contratar. E aí você vai lá e manda a sua proposta. Aí o cara fala, não posso pagar 10, eu tenho 5, faz para mim? Se você aceitar, você sempre vai estar se colocando naquele lugar, que as pessoas estão te colocando. Ou agora, olha só, eu escuto essa mesma frase e eu explico exatamente o que dá para fazer com 5. Por exemplo, ou antigamente eu tinha que então- entregar, tipo, tudo aquilo dentro daquele valor. Agora não. Agora é o seguinte. Você tem 5? Ó, Então tá. Com 5 eu entrego isso. Ou então eu faço o seguinte: 5, tá. Com 5 eu entrego isso nesse mês, no mês seguinte passa tanto, tá? Até 3 meses você tem que chegar no 10. exato. Pode fazer escalonado. Mas você vai posicionar uma pessoa Sim. de qual é o espaço que você ocupa. Sim, sim, sim. Entendeu? Isso como marca, isso como pessoa, isso como prestador de serviço. Entendeu? Então, esse tipo de posicionamento, Mili, para você é natural, mas para mim nunca foi. Mas é muito óbvio pra mim. É muito óbvio. É, Você pode é muito chegar. É difícil, mas é óbvio. Não é pessoal, que é muito óbvio. pra Imagina a ela. seguinte situação, tá? Cheguei numa loja, olhei um blazer maravilhoso. A pessoa falou pra mim, eu falei, quanto que custa esse blazer? A pessoa fala assim, ó, 250 no atacado. Aí eu olho pra ela, olho pro blazer e falo, tá bom, vou pagar 100. O que ela vai falar pra você? Não. Sua Não custa. louca, sai daqui. Ela vai falar, tá louca. O produto custa 250. Então, por que, enquanto prestador de serviço, você tem que aceitar que os outros coloquem preço? Porque quando é serviço, né? As pessoas acham que Elas assim, não só vai- sabem, têm dificuldade de mensurar. É só a pessoa. Mas, gente, se vocês soubessem quanto custa a minha cabeça, queridos. Mas é exatamente isso. Eu falo, prestador Custa de serviço... caro minha cabeça, viu? O cliente fala assim, ó, não, faz um pacote com... Ao invés de postar todo dia, você faz 3 posts por dia. Eu falo, deixa eu te falar, a questão não é a quantidade de posts, é saber o que postar. E isso é o ativo intelectual que eu e meu time temos. Você está me contratando por isso. Porque se é simplesmente para criar post e postar aleatoriamente, você pode pedir para qualquer pessoa sem experiência, né? Pessoas que estão iniciando no mercado, né? Então, assim, mas isso tem que ser muito natural. A gente tem que internalizar essa consciência, entendeu? Porque você só vai conseguir aplicar isso quando você internalizar essa consciência. Quando você, dentro de você, tiver isso claro, aí você vai conseguir falar para o outro com tranquilidade. Então, hoje... E as eu pessoas consigo passam a te valorizar mais, muito tá? mais. Hoje eu tenho muito mais consciência. Porque, assim, eu sei o quanto eu invisto para o meu intelecto. Eu sei os meios que eu... Esses dias eu ouvi um feedback de uma pessoa, ele falou, ai, Tati, eu queria uma ajuda para falar tal coisa. Daí eu fui falando... Aí, quando terminou, ele falou assim, nossa, você tem um meio que você convive que é muito bom, né? Tipo, você é muito bem relacionada nessa área. Isso daí me deu um ponto. Falei, nossa, o tanto que essa pessoa precisaria andar para conseguir Ter essas essas conexões. contatos. E tem pessoas que, mesmo assim, ainda preferem que só eu fale. Porque o lidar depois de uma negociação
É muito, tipo, se você tem uma pessoa agradável, por isso que eu falei, se tem uma equipe agradável e tudo mais, você, ai, quero ficar com ele. Caso não, você só quer falar com aquela pessoa. Já viveu essa situação? Então, assim, o quanto isso custa, né? Então, hoje, para mim, isso custa. Custa e custa bastante. Então, tem limites para as coisas. Só que uma coisa eu falo, Mili, é fato. Se eu entrar dentro desse projeto, de um projeto que for, cara, ele vai ser meu projeto. Ele vai ser meu projeto. Ele vai ser meu projeto. Ele vai estar em mim, sabe? Se eu ver qualquer situação... a gente faz muitas viagens para o Sul. Esse ano a gente já fez mais de 4. Tem bastante negócios em outras regiões. E sempre que eu vou para lá, eu sempre falo do grupo. Eu falo dos negócios. Porque que eu entendi? Eu sou aquilo ali. Eu represento isso, Exato. Né? Então, assim, qualquer oportunidade vai estar dentro desse contexto. Mas você sabe que teve um episódio aqui no podcast com o Gabriel da Converter, que ele fala exatamente o seguinte... o quanto é importante você estar comprometido com o resultado da entrega, né? Que eles, por exemplo, não são uma plataforma simplesmente de desenvolvimento de e-commerce. Ele mergulha no negócio, ele se compromete. E existe uma geração de profissionais que tem essa mentalidade. E aí, quando você vai, por exemplo, contratar um profissional ou uma empresa para estar junto, você tem que ter o discernimento, né, a perspicácia, na verdade, de identificar esse comprometimento. Sim. Né? Com a entrega, de realmente estar comprometido com o resultado, sabe? Vestir a camisa, né? Mas que né? Virou meio pejorativo aí no mundo corporativo, mas é de realmente estar envolvido com o resultado que você vai fazer daquele trabalho. Mili, eu tenho cuidado hoje, eu e o Fê, que é a minha dupla lá na Y, todo mês a gente tem novos colaboradores, né? Que é uma empresa muito grande. E aí, quando eles entram, eles passam pela imersão. E a imersão, quem aplica? Eu e o Fê. Ai, que delícia. E por que a gente faz isso? Porque a gente entendeu que se a gente tem uma base boa, todas as demais coisas acontecem. Então, a gente chega ali e fala assim, olha, vocês se imaginam como que deve ser a minha agenda e a agenda dele. Só que a gente está aqui porque nós agimos com muita excelência no que a gente faz. E eu falo sempre essa frase que eu ouvi, enfim, meu pastor sempre fala, eu internalizei essa frase, que excelência não é um ato, é um hábito. Então, quando você entende que a excelência é um hábito, tudo que você faz, você procura ter excelência. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso ser excelente nisso. Eu preciso entregar tudo que eu tenho aqui. E quando eu estiver na minha casa, é a mesma coisa. Quando você chega em casa, você tem que ser excelente para o Léo. Você tem que ser excelente para o Dani. Você tem que ser excelente para sua mãe, para sua família. E isso, gente, não é ficar tipo, se cobrando, mas é que isso se torna um hábito nosso. E outra, você sempre buscar melhorar é algo que vai te fazer crescer, né? É o que eu falo. Às vezes o time entrega um conteúdo que eu falo, nossa, ficou muito bom, mas e o próximo, como vai ser? O que vai ter de diferente no sentido de melhor, né? De agregar mais. Porque a gente não pode se contentar com, tipo, já estou fazendo bom. Não, eu tenho que sempre buscar o ótimo. Sim, sim. Mesmo que o ótimo não tenha saído ainda, né? Você vai continuar no hábito da excelência para chegar no ótimo, no excelente, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu sempre procuro trazer pro time. Por exemplo, a Pop são 4 colaboradores, é pequeno o núcleo, mas dentro de um grupo de 400 pessoas, né? Eu sempre falo para ela, assim, gente, hoje, com 10 meses de empresa, nós somos em 4. Mas até o final do ano eu vou precisar aumentar já a equipe, porque a gente vai começar a expansão. Então, assim, a gente precisa ser excelente no que a gente está fazendo. As pessoas que passam por aqui têm que falar assim, gente, que delícia que foi fazer a aula hoje, mudou o dia da pessoa. Milha, é uma coisa que está na minha mão, na sua mão. Sabe? Mudar o dia do outro. E vai transformando, né? Vai. Ser objeto de transformação é sempre muito bom. Sim, sim. Então, assim, traz sentido para nós, né? A gente pode levantar só para, eu vou lá para dar aula. Não, que isso? Tem que ser a melhor aula, tem que ser a coisa mais incrível, divertida. As pessoas têm que sair e falar, nossa, que delícia que foi passar o dia lá. Aprendi de uma forma leve. Então, enfim, eu penso isso em qualquer tipo de conexão minha. A não ser que eu esteja muito cansado. Mas eu nem vou. Agora eu nem vou. Ai, gente. Tati, é sempre tão gostoso falar com você, porque você tem uma energia contagiante, né? Essa sua vontade de viver, né? De que ela aflora, assim, que no seu jeito de falar, o encantamento que você tem nos seus projetos, né? O amor que você dedica, né? Às pessoas que estão envolvidas com você nesse projeto, realmente é inspirador.
Por isso que eu fiz questão de te chamar para esse podcast. Obrigada. Porque eu acho que histórias inspiradoras a gente sempre tem que trazer em pauta, né? Essa energia de transformação, realmente de fazer a diferença no mercado, de fazer a diferença na vida das pessoas que estão envolvidas nos projetos com você. É sempre muito bom. As pessoas buscam isso na internet, né? Elas não buscam só os gurus que vão fazer as fórmulas milagrosas que não existem. Sim. Né? Elas procuram se conectar com pessoas reais, né? Que passaram por várias, né, altos e baixos da vida e souberam lidar com isso de forma genial e transformar isso em energia, Sim. né, em fluxo. Então, eu fiquei muito feliz de poder falar da sua carreira, da sua história. O começo foi espetacular, tá? Modéstia à parte. Mas eu falei, cara, eu vou ter que apresentar a Tati realmente de como é a Tati no... Me surpreendeu, viu? Que eu não tava esperando isso. Tinha que ter colocado outro look do dia depois. A Tati falou, gente, acho que vim muito colorida. Eu falei, ela tá básica hoje. Quem conhece Tati sabe que ela é essa explosão de cores e energia. E sorriso tá sempre super alto astral. Eu já peguei vários momentos de mau humor, mas eu sabia Verdade. domar a ferinha. Gente, mas acho que foi uma das épocas que eu mais cresci na vida. Foi quando a gente trabalhou junto. Eu tive a bênção de ter a Mili no começo da minha profissão. Então, poxa, como é importante a gente ser mentoreada por alguém bom. Ai, Né? gente, agora eu que Porque vou ficar. torna a gente um bom profissional. A gente não chega longe se a gente não tiver uma boa... Eu tenho obrigação de ser alguém que preste, um bom profissional, porque eu tive bons profissionais, né? Pessoas de muita índole, de muito caráter. Você falou de um profissional, só lembrei de uma coisa. Tem uma amiga nossa em comum, que é a Ana, e a Ana tinha uma coisa muito engraçada nela. Podia vir em gestão que fosse, ela não deixava de ser correta. Ela não deixava de ser íntegra. Mas ela não se corrompia também. Ela sempre Jamais. se manteve Ela muito sempre fiel foi às ela. crenças dela. Exatamente. Aí eu falava assim, gente... E já passou por gestão essa daí, hein? Nossa, amiga, ó aqui, ó. Tô até dividindo as dores no podcast, porque você, meu Deus. Nossa, então assim, acho que foi uma soma de tanta gente, assim, com tanta coisa boa, né, que a gente tem obrigação de dar uma profissional que preste, né, Mili? Mas eu tive a mínimo, bênção, né, de ter pessoas maravilhosas como você, que sempre falaram, meu, não vai por esse caminho, não faz isso. Não anda. Posso só contar uma última? Pode. Dá tempo? Gente, olha só, quando a gente era bem novinha, assim, teve um dia que teve um evento. E aí, olha como eu era sem noção. Aí eu fui no evento com um blazer de moletom. Vocês estão me vendo aqui, ó, bem arrumada? Mas isso aqui foi anos de construção. Cheguei eu com um blazer, achando que eu tava abafando no evento. Que, olha, eu me achando o máximo. A mulher falou assim, que merda é essa, Tatiana? Com essa cara, tá, gente? Porque na época era essa cara que ela fazia. Não sei hoje. A sobrancelha aqui no meio da testa. No meio da testa. Que merda é essa, Tatiana? Aí eu falei, não tá maravilhoso? Não, Tatiana. Essa roupa você usa pra você ficar na sua casa, mas não pra vir trabalhar num evento. Aí, e eu aqui achando que eu tava abafando. Depois disso, o que ela teve a incrível ideia? De pegar patrocínio pra gente, pra não passar vergonha, né? Não, gente, realmente, eu sou muito chata com a apresentação pessoal. Porque a forma como você se apresenta é como o mundo vai te ver. Exato. E aí você tem que fazer a pergunta, como eu quero ser vista pelo mundo, né? Então, se vocês estão me vendo bem agora, é que eu tive... É que lá atrás ela falou pra eu tirar minha blusa de moletom. Não tem como, gente. A vestimenta ela vai mostrar, ela vai te posicionar em um lugar. Sim, Né? sim. E você pode escolher o lugar que você quer ocupar, não tem problema nenhum. Só que no caso da minha equipe, tinha que se posicionar Não, mas hoje eu como tenho, executivas hoje que eu tenho eram, né? esse olhar, né? Tipo, às vezes chega as meninas assim, óbvio, né? Que agora meu ambiente é mais descontraído. Mas às vezes o pessoal chega, tipo assim, esses dias a gente foi lá, tipo, uma menina de chinelo na entrada. Eu falei, Gente, não dá. Não, você não. você pode usar roupas modernas sem problema nenhum, mas saber combinar, né? Tipo, quero usar uma saia balonê. Usa com um blazer alongado, já não vai ficar tão teenager, né? Já vai ficar uma coisa mais, uma executiva moderninha. Então, dá para você fazer, né? Aliás, é um tema bacana de trazer alguém aqui de apresentação pessoal, né? Pra gente falar. Porque, realmente, as pessoas, elas perdem um pouco a noção. E outra, adequar a vestimenta ao ambiente. Muito importante. Não é porque eu uso um shorts minúsculo no final de semana que eu vou usar ele para trabalhar. Como vendedora numa loja, por exemplo, né?
Então, tem algumas coisas aí. Mas esse é um Juiz, assunto gente. para um outro dia. Para um outro podcast. Inclusive, se alguém é especialista nesse assunto, manda aí mensagem pra gente. Vem aqui falar com a gente sobre esse assunto. Vale a pena falar sobre esse assunto. Vale a pena sobre esse assunto. Hoje o assunto foi inspirador. E em breve nós temos mais um episódio com uma amiga nossa. É? Michele Correia. Gente, ela é a deusa dos dados. Exatamente. É verdade. Quer saber de CRM, análise de dados, segmentação de base? Ela é a mina. Nossa, Não é? muito. É muito crânio. Eu não entendo nada do que ela fala, pra você ter uma noção. Eu fico assim, gente, amiga, que demais. Só sei que ela faz. Ela é Exatamente. muito Implantação de chatbot, WhatsApp Business. Enfim, para você organizar realmente sua base, saber como trabalhar suas campanhas depois, né? Porque se não tiver base organizada, como que você trabalha a campanha? Não trabalha. Sim, sim. Então, como eu tenho pessoas maravilhosas no meu convívio, que já trabalharam comigo, eu vou trazer essas pessoas aqui para compartilhar todos esses conhecimentos com vocês, para que vocês possam também transformar as suas vidas e o seu negócio. Tati, eu te amo. Ai, eu também, gente, muito obrigada. Foi tão Obrigada. gostoso. Gente, eu não contei pra vocês, mas teve até um cafezinho ali antes de entrar. Vim muito preparada. Pois é, menina. Até minha voz melhorou, né, amiga? Ela tava rouca quando chegou aqui, agora já tá ótima. É verdade. Tá vendo? Quem aqui de São Paulo tá sofrendo. É, Mas enfim, muito tá obrigada péssimo. pelo convite. Obrigada por dividir um pouco aqui com vocês. E parabéns pelo projeto. Você é sempre maravilhosa, inspiradora. Não tem como não crescer estando ao seu lado. Que lindo. Muito obrigada. Esse projeto realmente é para inspirar pessoas, transformar a vida delas, transformar os negócios. Então, você que ainda não está seguindo o canal, siga aqui MBcast no YouTube. Siga também no Instagram, rede social, Facebook. Vai estar todos os endereços aqui. Vou deixar também os endereços da Tati, da Pop School, para vocês seguirem e acompanharem esse trabalho lindo que ela Pop faz. School. E o meu é @Tati Roberto com Y. Com Y. Eu também dou umas Tati, diquinhas lá. muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito obrigada. maravilhoso estar com vocês. Obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham se inspirado nessa história. E até a próxima. Tchau, tchau.